bem, senhoras, senhores, vamos retornar então à nossa programação. Nós teremos agora então o nosso meeting com o tema A Visão dos Integradores. Mas antes de compor aqui então a nossa mesa, eu quero dar um recadinho muito importante aos senhores. Agora no dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, nós teremos então uma live com os maiores especialistas em MLPE do mercado brasileiro. Então será uma live, então é simples, você entra lá no site comunica.ecore.com.br e faça sua inscrição então, será bacana, então dia 18 de junho às 9 horas, é só você então ativar a notificação e participar com a gente então dessa live muito especial, dia 18 de junho às 9 horas. Qualquer dúvida, fale com o nosso pessoal ali da organização que vão orientar vocês. Então nós vamos agora então compor a nossa mesa, Meeting A Visão dos Integradores. Nós teremos então os participantes, ao qual eu vou convidá-los agora para participar conosco. Para esse painel, eu gostaria então de convidar o nosso moderador, o Vinícius Airão, que vai nos ajudar nesse momento das perguntas. Por favor, então, vamos receber o Vinícius Airão. Por favor, também convidando o Felipe de Souza Campos, da Campus Energia. Está por aí? Por favor. O Pablo Roberto Dornelas, da IP Infortes, por favor. Também nos honra com a presença, eu gostaria de chamar o Luiz Marcel, da DPM Energia Solar, por favor, vai estar conosco. Também o Arthur César Ribeiro, da Finatec Engenharia e Consultoria. Está por aí, por gentileza? Perfeito. No final, então, da participação de cada autoridade aqui, e nós vamos abrir, então, para os senhores as perguntas. Eu vou passar o microfone, então, para o Vinícius, aí ele dá sequência nas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia novamente. Oi? Eu fico no meio? Você como é que é engenheiro, né? Esse negócio de qual é, onde é que o mais bonito fica? O mais bonito fica no meio, então a gente vai para o meio. Aí, também. A ideia aqui desse pequeno debate é discutir os desafios e como a gente está resolvendo isso no mercado do Rio de Janeiro, principalmente dos integradores, né? Porque, na verdade, são os integradores que são a principal frente, o principal desenvolvedor do GD no Brasil, são justamente os integradores. Então, a ideia é a gente poder discutir isso aí. Vou fazer uma perguntinha rápida aqui, bem ampla, para cada um deles possa falar. Então, o que eu queria saber? Começar com você, Arthur. Dificuldades do desenvolvimento, né, de uma empresa que começou em solar, dificuldade disso no Rio de Janeiro, quais são o que você vê de dificuldade para desenvolver a empresa, para ter um retorno maior, como tem resolvido isso e o que você vê aí para o mercado de vocês aí a curto prazo, né? Bom dia. Bom dia. Ei. Aumenta aí, por gentileza. Vamos lá, segura aí. Bom dia. Tá, agora falta mais, né? Prazer estar aqui no Fórum GD, né? No 9º Fórum GD. Me chamo Arthur César, sou da empresa Finatec Engenharia, né? E pegando aqui o contexto que o Vinícius apresentou, né? Tanto ele quanto o Pablo, né? No painel anterior, eu acho que as dificuldades elas são comuns, né? E inerentes a cada empresa que está ingressando, que já está há bastante tempo no mercado, né? Principalmente hoje, numa situação que a gente enxerga como uma competição bem predatória, né? bem incisiva, né? A gente tem que buscar fatores de diferenciação, né? Então, uma das coisas que a gente buscou, né, para poder tentar se diferenciar, uma delas é buscar uma associação para você se fortalecer como grupo, né? Porque como empresa individual, né, empresa individual competindo nesse mercado, você tem que buscar fatores de diferenciação. Então, hoje a gente está associado a um sindicato bem importante, né, que auxiliou, né, no evento de inauguração aqui do Fórum GD, que é o Sindistal, e isso tem nos possibilitado também ganhar bastante experiência, não só na parte, né, de energia solar, mas também na parte de business, né, de negócio, como o Vinícius também falou. Não adianta a gente também ser um excelente profissional nessa parte de engenharia, né, e também não ser um excelente profissional nessa parte de negócio, que envolve a parte multidisciplinar, que tem a questão do marketing, que é importante, né, você conseguir filtrar melhor esse cliente que chega até a tua base de contatos, né, porque na hora que esse cliente vem até a sua empresa,
você vai fazer um tratamento diferenciado com ele, logo, o teu poder de persuasão vai ser maior, então você vai fugir desse mercado, como o Vinícius falou aqui, né, do oceano vermelho, né, e você começa a ir para o oceano azul. E novas tendências que a gente enxerga, Vinícius, né, não só como empresa de energia solar, e eu falo isso lá também, é que hoje a energia solar ela possibilita você chegar nas empresas que dificilmente só com a instalação elétrica você chegaria. Então, a energia solar ela pode abrir portas para você oferecer serviços como qualidade de energia, né, um carregamento de carro elétrico, né, uma eficiência energética. Então, todas essas componentes, né, são importantes para você se diferenciar desse componente vertical, né, distribuidor, integrador e cliente final. Então, buscar esse fator de diferenciação. Eu dou um exemplo bem visível, né? Ontem eu estava numa negociação no hotel e que, a princípio, eu tinha um concorrente, né, que estava oferecendo somente solar, e eu tive que buscar benefícios a mais para poder me diferenciar. Esse é um hotel de alto padrão, então eu já comecei a embutir na cabeça desse meu cliente a possibilidade de oferecer algo adicional. Ele tem um perfil de atrair diretores, né, e presidentes de empresas, então eu falei, por que não instalar aqui carregador de veículo elétrico, né? É uma nova vertente que a gente pode aproveitar. Então, assim, são essas possibilidades que a gente tem que enxergar além do solar, para poder realmente se diferenciar, porque senão lá na frente vai dar o mesmo problema com telha, né, que acontece, problema de má performance no sistema fotovoltaico, e aí você deixa de focar no teu negócio principal, né, no seu business plan, e fica focado em resolver problemas diariamente. E aí você deixa de crescer como empresa. Essa é a observação que eu faço, tá, Vinícius? Show de bola. Vou estender agora a pergunta para o Pablo Dornelas. Pablo, você também queria que, aproveitando e respondendo a pergunta, você também participou do Shell Empreendedor, né? Então tem alguma coisa de business envolvida. Queria além... o que isso também te ajudou? O que você enxerga aí dentro daquilo que você aprendeu, ouviu lá no Shell Empreendedor, que você trouxe para o Grupo Solforte, e como isso se aplica aí também nesses desafios que a gente enfrenta? Bom dia, mais uma vez. Na palestra anterior, eu falava a questão do empreendedor se capacitar, o empreendedor solar, do mercado solar, dele se capacitar e ser multidisciplinar. Porque... o segmento solar, quando você fala de um projeto de geração de energia, a gente precisa entender da parte jurídica do setor, né, que é bem complexa o nosso legislativo, toda a regulamentação. Você tem as questões técnicas, né, as questões de desenvolvimento, as normas, as ABNT, os padrões. Você tem a questão comercial, que é muito importante, e aí está aí o ponto muito importante que o Arthur falou, a respeito de você conseguir oferecer benefícios, e isso é algo que a gente sempre praticou no mercado, trazer o cliente, ao invés da gente dar desconto, a gente oferecer benefícios, porque como a gente já está no cliente, a gente está ali, às vezes vai aproveitar, ao invés de você abaixar o preço, e ir baixando e oferecer cada vez mais benefício, isso é algo que vai trazer para você um diferencial e vai agregar qualidade, vai agregar segurança, vai agregar valor para o seu cliente. Outro ponto importante na questão comercial é a gente entender a dor do cliente, né? A gente precisa ter o feeling de entender qual é a real dor daquele cliente. Como o Arthur falou desse cliente que ele visitou lá, ele entendeu a dor do cliente e tocou, né, na dor do cliente. Então, o empreendedor solar, ao invés... A gente vê muitos entrantes, né? A gente conversava aqui no café com o Marcel, a gente percebe que hoje, como o Vinícius também comentou, todo mundo é Uber ou trabalha com energia solar. Eu ainda vou mais além. A gente não tem nenhum setor regulamentado ainda, né, 100%, a gente está à base de um texto de diretores de uma agência reguladora, que são políticos, infelizmente, e que a qualquer momento isso pode ser suspenso. Eu poderia dizer, talvez aqui eu vou, no outro painel eu fui um pouco mais conservador, um pouco mais institucional, aqui já não estou representando a Solforte, que é a nossa empresa, a nossa companhia. Eu digo que nós somos quase um ambulante. Eu, quando infância, na minha adolescência, eu
queria empreender, sempre foi meu sonho, então eu decidi vender no Rio Centro, vender refrigerante lá. Eu botava lá meus isoporzinhos, daqui a pouco, ô rapa, todo mundo ia correndo. A gente está quase assim. A ANEEL é o rapa que está vindo aí para poder tirar os nossos empregos. Então, como que a gente, né, vai conseguir se desenvolver se a gente, juntos, não buscar, de fato, regulamentar o setor, para que esse setor tenha segurança jurídica, e aí a gente vai ficar na ponta da cadeia, brigando por preço, trabalhando igual um cachorro correndo atrás do rabo, que roda e não sai do lugar, e aí fica todo mundo se matando. Pessoal, é importante a gente frisar o seguinte: quando você está concorrendo com uma empresa de credibilidade, você pode ter certeza que aquela empresa ela tem o teto de preço dela. Quando você perceber que você está concorrendo com uma empresa que é uma empresa aventureira, você não chega no nível dela, porque você vai se destruir. Eu, diversas vezes lá, isso é uma orientação nossa, técnica da nossa empresa, a gente não chega ao preço, às vezes, não chega ao preço o que o cliente quer. A gente chega ao preço que a gente pode executar. Então, é importante a gente, como empreendedor, ter essa visão completa. Aí, porque a gente, às vezes, fica olhando o total do projeto, mas um projeto de 300 mil, não posso perder. Aí você gasta 305. Então, é importante você saber fazer o markup. Se o markup que você fez lá determinou, está dentro do seu custo fixo ou dentro do seu custo, se está cooperando com o seu custo fixo e se está cooperando também com o seu custo operacional para executar aquele projeto. Por isso a importância do empreendedor se capacitar, para que ele não fique, para que ele daqui a pouco ele ter milhões de processos. Quantos colegas meus que iniciaram no setor fotovoltaico e foram ficando pelo caminho? Vinícius deve conhecer alguns. Nós já estamos aí 5 anos aí no setor e vão ficando pelo caminho. E fiquem tranquilos, porque os aventureiros vão ficar pelo caminho. Então, na hora que você estiver numa competição, a orientação para o nosso time comercial pergunta quem é a empresa. É uma empresa aventureira. Então, senhor, infelizmente, o senhor pode avançar, está tranquilo. Aquele ali é um cara que era um ex alguma coisa, que montou, que está... Então, outro ponto importante que o Arthur comentou é a questão de você participar do associativismo. O empreendedor hoje ele precisa trabalhar de forma colaborativa. Se ele não participar de forma colaborativa de ações do setor, defendendo o setor, e compreendendo e tendo uma visão mais ampla do setor, ele também não consegue se defender e não consegue também produzir para o mercado. Obrigado. O bom de estar entre amigos que a gente pode arrancar o microfone, esse negócio todo. Eu só quero fazer uma correção aqui do Pablo, esse negócio de falar para o pessoal dele, né, perguntar quem é não. O correto é o teu pessoal comercial falar assim para o cliente: olha, cliente, liga para o Vinícius Airão, contrata ele para ele fazer uma equalização das propostas, tá? Então, vamos combinar, nada de ficar falando para o vendedor perder, não. Vinícius Airão, tá? Não, deixar claro. Felipe, você é um cara que, além de empreendedor, antes do solar, muitos de nós, tá, gente, tiveram uma vida pré-solar. Eu tive, Marcel teve uma vida pré-solar, toda cheia de dores, uma coisa bem diferente. Você veio da indústria, né? Como é que... Eu imagino que você tem algumas dores a mais quando saiu da indústria e veio para o mercado aí tão dinâmico com o solar. Como é que vocês encaram isso lá na Campos Energia? Bom dia, gente. Prefiro esse microfone. Alô? Está melhor. Bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao Sindistal, que é o sindicato que a gente faz parte. Eu sou Felipe Campos, sou proprietário da Campos Energia, sou engenheiro eletricista, e como o Vinícius disse, eu vim da indústria, fui engenheiro da Vale do Rio Doce durante 8 anos, inclusive fora do Brasil, 3 anos na África. E quando eu voltei para o Brasil, a Vale, no meio da crise, ela dispensou, né, e eu me vi tendo que montar um próprio negócio em 2016. Né. Então, até outro dia eu brinquei com eles: eu não nasci empreendedor, eu sou engenheiro, estou aprendendo a ser empreendedor, né?
mas já estamos no mercado há 5 anos. Nós somos a primeira empresa integradora VEG no Rio de Janeiro e continuamos aí firme e forte. Os desafios foram grandes, estão sendo grandes, Vinícius, e de todas as áreas. Nós nunca quisemos implantar um projeto simplesmente ir embora. Sempre eu vi com foco na qualidade, em dar para o cliente toda a orientação antes da venda, o pós-venda, você acompanhar o seu cliente. Uma das coisas bem comum aí que todos os integradores devem perceber é quando chega a primeira conta após o sistema implantado, né? O cliente ele manda a conta para a gente e pergunta: não está batendo, a energia que está injetada aqui não foi o que você me vendeu. Aí a gente tem que explicar que a energia injetada é a sobra, né? Tem todo aquele carinho que você tem que tratar o cliente. E a gente concorre muito hoje com lenhadores. O lenhador ele quer simplesmente cortar a árvore e ir embora, né? Então é muito difícil essa concorrência com o lenhador. A gente que tem uma estrutura, tem pessoal, tem uma empresa bem montada, né? Trabalha com respeito. Se hoje der um problema no equipamento, amanhã a gente está na casa do cliente, né? Nós temos um ponto fixo, temos um endereço. Então é difícil a gente concorrer com lenhadores. Com relação à parte técnica, nós temos um diferencial que nós mesmos qualificamos a nossa equipe, porque nós trabalhamos também com treinamento. Então nós qualificamos nossa equipe. Então são profissionais que sabem a diferença entre corrente alternada e corrente contínua, sabem qual é a diferença de uma proteção de ambos os circuitos. Então não é qualquer profissional. Um profissional ele tem que saber utilizar um EPI, ele tem que ter um curso de NR10, NR35, isso tudo é custo. Então, quando o cliente ele vai contratar um projeto de energia solar, isso tudo entra. E nós não podemos realmente concorrer com os lenhadores, porque a partir do momento que a gente começa a baixar o nível, a gente começa a prejudicar o mercado, né? E prejudicar nós mesmos. Nós vamos chegar a um ponto que a gente não vai conseguir suportar isso. Então, o desafio nesses 5 anos tem sido um desafio bem grande, principalmente agora que o número de pessoas no mercado tem crescido. Nós temos influência do dólar, enfim, tem muitos fatores que estão influenciando. Uma das coisas que a gente trabalha também é a questão de parcerias. Tanto parceria de ensino, né? A pessoa quer saber uma informação, eu falo: gente, pode me ligar, pode mandar um zap, eu divido essa informação. O Vinícius faz muito isso nas lives dele, né? Hoje em dia a forma de trabalhar não é reter informação, mas sim você poder colaborar. Eu acho que isso a gente divide muito aqui no Sindistal, isso é muito importante para o nosso crescimento. Eu tenho uma dúvida, ligo para o Pablo, me ajuda nisso aqui, cara. O Pablo está com a instalação nova, que eu já falei com ele: Pablo, posso ir lá ver essa instalação, uma tecnologia nova? Ele falou: pode, Felipe. É mais um detalhe, né? Então, a gente está trabalhando cooperativado, a gente está trabalhando junto, isso fortalece a gente. Uma pessoa pode ir mais rápido, mas 2 ela vai mais longe, né? Então, esse é o recado que eu deixei. Obrigado. Só tem filósofo aqui hoje, né? Lenhador, rapaz, pior que esse cara não sabe que eu copio isso tudo em live, cara. Ele não tem noção de que isso vai ganhar o Brasil. Marcel, só aqui, esses 3 aqui, tudo marinheiro de primeira viagem, o Pablo menos, eu e você temos mais dores, né? Eu jurava, gente, eu vou ser sincero com vocês, quando eu entrei no solar em 2016, eu tinha certeza absoluta que eu ia ficar rico. Certeza, era fácil. Por quê? Tinha vindo da construção civil, desde os 19 anos de idade. E se vocês acham que solar é ruim, vocês não sabem o que era a construção civil na década de 90 nesse estado aqui. Aí não deu nada certo, tinha um monte de coisa diferente. A gente se conhece já tem alguns anos, uns bons anos, somos concorrentes, ou fomos concorrentes aí, há muitos anos atrás, né? Então a DBM tem lá antes de Sindistal, nós já fomos concorrentes aí em instalações prediais. E essa mudança, tinha muita coisa que a gente sabia, então a gente sabe, né, quem tem empresa de instalações prediais,
entende a NR10, entende como é que monta o canteiro de obra, só que a venda é tudo diferente, a dinâmica é muito diferente. Como é que tem sido isso para a divisão de energia solar lá da DBM, que é uma empresa específica? Como é que tem sido isso e o que na sua experiência como empreendedor de instalações prediais está sendo aproveitado ou algumas vezes vira uma dificuldade na área de energia solar? Bom, o que eu vejo hoje é que o diferencial nosso, e o que eu converso muito com eles aqui, existem no mercado muitas empresas vendendo placa fotovoltaica. Fica difícil concorrer. Eu não vendo placa fotovoltaica, eu vendo engenharia. A boa empresa instaladora de placa fotovoltaica, ela tem que ter um engenheiro. Sistema fotovoltaico não é uma coisa simples, tem toda uma engenharia elétrica por trás com uma série de consequências. Então, eu acho que a melhor maneira, como você falou, de vender para o seu cliente é você demonstrar para ele que você está vendendo engenharia. Você não pode ser um lenhador, você não pode jogar o seu preço lá embaixo, porque é inexequível. Você, quando vende engenharia, você vende uma coisa, sistema fotovoltaico é sistema para funcionar durante, no mínimo, 20 anos. Então, você não está vendendo um negócio para ele que amanhã vai acabar. Você tem que... É o composto de tudo que falaram aqui. Você tem que ter pós-venda, você tem que dar assistência, manutenção. No meu segmento, uma coisa que eu tenho visto, que é um mercado que tem crescido muito, é manutenção de sistema que o instalador de placa fotovoltaica colocou. Um ano depois está dando problema. É uma série de problemas, problema de dimensionamento, problema do fio errado, da eletricidade, porque ele instala a placa fotovoltaica, mas não entende nada de eletricidade. E isso é complicado. Então, esse também é um mercado do futuro, que é o mercado de você voltar lá para fazer manutenção, para corrigir a besteira que o instalador fotovoltaico, instalador de placa, fez. Então, você não pode concorrer com essa pessoa. O que você tem que ter é cada vez mais conhecimento, mais aprendizagem, treinar a sua mão de obra. E é isso que nós, lá que eu posso falar, porque eu também sou do Sindistal. Então, o que nós procuramos? Quanto mais nós dermos de treinamento, o simples instalador fotovoltaico começa a entender a engenharia da instalação, a gente começa a compartilhar conhecimento, a dar conhecimento, a vender conhecimento, que é isso que o Sindistal faz, é melhor para todo o sistema fotovoltaico. Eu estou entregando todo o meu conhecimento para uma empresa que está começando agora, isso é ruim? Não, isso é ótimo para o setor como um todo, porque o setor fotovoltaico é um setor muito grande, e o que destrói o setor fotovoltaico é o instalador de placa. Esse dá um preço, instala mal, todo mundo começa a falar, eu instalei lá em casa, não é nada disso, é ruim. Não, isso que acaba com o setor. Então, compartilhar conhecimento, fazer o que o Sindistal faz, que é dividir experiência no grupo, dividir engenharia, isso só faz o setor crescer. É essa a minha visão. É engenharia, treinamento, pessoal capacitado, logicamente, se você tem NR35, o teu profissional tem que estar apto a trabalhar em altura, tem que ter recebido treinamento, tem que ter, primeiro, NR10 para trabalhar com eletricidade. Isso tem custo. Eu não posso concorrer com o instalador de placa fotovoltaico que não sabe nem o que é treinamento para trabalhar em altura, primeiro socorro de NR10. Então, eu prefiro não concorrer com ele. A melhor maneira de melhorar o setor é compartilhar conhecimento. E é isso que a gente procura fazer. É assim. Constantino, eu não sei se temos perguntas ou não. Já vamos abrir? Show. Só um detalhe. Eu digo que esse termo, eu disse que esse termo era meu, mas o Nicole um dia falou que eu copiei dele. Às vezes eu copio, né? Eu roubo como artista mesmo, tá? Então a gente precisa deixar de ser competidor e ser competidor. A gente precisa cooperar enquanto também estiver disputando o mercado, porque nenhum de nós
né? Principalmente se você for uma empresa pequena ou média, nenhum de nós domina todos os ramos da engenharia, é impossível. Se você acha que você vai trabalhar sozinho, não vai conseguir. O microfone está aí? Tenta esse aqui. Bom dia a todos. Obrigado pelo debate aí, bastante enriquecedor, e gostei aí da filosofia do empreendedorismo de cada um de vocês. Eu sou o Emanuel, sou diretor da GE Investidores Solares, que está entrando no mercado agora. Os primeiros investidores estão chegando agora, estão em Vitória, no entreposto, efetivamente estão chegando no mercado agora no mês de julho. Tá? Eu tenho uma pergunta para o Pablo, são duas perguntas, tá, Pablo? Você falou de trocar, ao invés de baixar preço, oferecer benefícios. Foi você que mencionou isso, certo? Eu queria que você exemplificasse alguns desses benefícios que você pode propor ao invés de baixar preço. E a segunda pergunta, que está completamente atrelada a essa primeira pergunta, é: como é que eu, fabricante, posso te ajudar? Obrigado pela pergunta. Quando vou fazer um pequeno release para a gente poder entender. Quando foi em 2017, eu vi muitos entrantes no mercado, e o mercado ainda estava em desenvolvimento, poucas instalações, né? E a gente começou a encontrar algumas barreiras. A gente, então, começou a pensar numa estratégia, né? E, como o Vinícius falou, a gente estava num programa de treinamento de empreendedorismo da Shell, e aí a gente, lá com os professores, a gente conseguiu desenvolver uma linha de benefícios para o setor fotovoltaico, né? Então, lá vou contar minha experiência, não aqui vendendo meu peixe, que aqui a gente está numa mesa de, todos nós, acredito que todos trabalham no setor, não é, né? E a gente desenvolveu 3 linhas de produto lá, o Master, que é o nosso produto de entrada, o Flex e o Premium, né? E aí cada um desses tem uma série de benefícios, né? A gente dá o Smart Meter, né, que é o medidor inteligente, que mede o consumo, faz o balanço energético. A gente dá o selo solar, por exemplo, que é aquele selo solar do Instituto Ideal. A gente participa de diversos projetos de ação social, um deles até em apoio com o fórum também. Então, a gente fala para o cliente que quando ele compra o nosso produto top, ele está apoiando causas do cunho social, né? A gente vai apresentar amanhã no evento o projeto que a gente instalou aqui numa ONG, no Vidigal, junto com algumas empresas aqui que patrocinam o evento. Então, a gente faz esse apelo emocional também na questão social. A gente também tem a questão da análise de energia, se é uma indústria, né, Então, são benefícios, né, que aqui alguns dos nossos colegas já falou. A gente tem... são benefícios que a gente entende que isso você começa a trazer o cliente para tirar ele da discussão somente do preço, mas você entender de fato a dor do cliente. Então, tem cliente que a dor dele talvez seja ele ter um selo solar. Tem cliente que, às vezes, a dor dele ele não confia na Light, aquele medidor picareta, nunca marca certo, ele quer ter um medidor inteligente, para ele conferir a análise de energia lá, para ver se a Light está marcando direito. Tem cliente que já o interesse dele é que você resolva e tenha um acompanhamento dele, das contas dele, depois que você instalar, também é um outro benefício que a gente dá. Então, assim, você vai entendendo, você vai compreendendo qual é a real dor. E aí, a gente aí pode começar a brincar, cada um, né? Eu acho que vai começar a desenvolver e oferecer outros benefícios. Não sei se eu consegui responder, mas aqui a gente participa do Sindistal, que é um sindicato cheio de engenheiros. Eu sou o único que não sou técnico, né? Os meus amigos aqui. Então, a gente brinca que tem muita coisa que é um time qualificado. Então, eles têm muito conteúdo, muito conhecimento, e pode oferecer muito mais serviço, como o Vinícius falou na palestra dele, do que somente a gente ficar focado em vender quilowatt pico.
e aí a gente ia acabar se destruindo. A questão do fabricante, como ele pode nos ajudar, é importante também esse ponto que o nosso colega trouxe. Eu acredito que o fabricante, ele também deve ser esse que deve entender as empresas. É um pouco difícil de você também separar, né? Mas e talvez criar linhas diferenciais, não sei, ou preços, ou um esquema de pode ser talvez a questão dele saber tratar também o tipo do integrador. Esse integrador, por exemplo, eu compro bastante da SolarEdge, eu conheço o Tomer, né, a patrocinadora também do evento. Então, a gente tem uma linha de frente ali com eles e a gente consegue ter, às vezes, numa competição com alguém que é um lenhador, né, vou tirar a palavra aventureira, aí já colando do meu amigo aqui, já colou, hein, Vinícius? Quando eu vejo que é um lenhador, eu falo com ele, falo, Tom, agora vai ser lenhador. Eu falo, é um lenhador, o cara tá para destruir o mercado, como é que... Aí, não, faz o seguinte, oferece esse diferencial aqui para ele, que a gente vai estender a garantia, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o quê. Então, eu acho que isso é importante, porque, a não ser se for um cara, né, já de mercado, então eu acho que é importante a gente trabalhar em conjunto também com o fabricante, dando toda a assistência e dando referência para a gente também. Rapidinho, Emanuel, eu vou te convidar como diretor técnico do Sinistal para a gente agendar uma visita sua lá do Sinistal. O Marcel, nosso vice-presidente, o Odemar, nosso diretor executivo, está aqui também, para que o que você precisa entender, né, todos os fabricantes e distribuidores, mas especificamente sobre a BGE, você tem que entender a minha dor. Na hora que entender a minha dor, a gente consegue desenvolver algo. Então, você é nosso convidado aí, a gente no café troca um cartão para nos visitar lá, a gente senta aí, todo mundo que está aqui é associado, a gente consegue marcar um papo bem dinâmico, que eu acho que pode ser útil para todos nós. Ok? Show de bola. Constantino, a bola está contigo. Cadê? Boa tarde, gente. De antemão, obrigado de novo pela abertura, pela conversa. Eu tenho uma adição a fazer, uma adição que depois vai chegar numa pergunta. Tá? Meu nome é Marcos Magalhães, eu sou coordenador de vendas na Win Energias Renováveis. Nós somos o único distribuidor de maior porte aqui do Rio de Janeiro e eu estava conversando até com o Pablo sobre isso, né? A gente estava conversando sobre os desafios de ser um distribuidor ou um fabricante, né? Um integrador aqui no Rio de Janeiro específico. Mas, para começar, a gente estava lá em Brasília, né? A gente apoiou, patrocinou a manifestação pela votação da PL 5829, e a gente percebe cada vez mais uma união do setor. E essa união, ela é cada vez mais necessária, porque integradores entre si, essa conversa que a gente está tendo, fabricantes, distribuidores, o integrador conversar sempre com o seu distribuidor, que às vezes a gente tem possibilidades que às vezes nem mesmo o integrador ele está sabendo. Né? Hoje o Vinícius Airão está ajudando a gente a fazer uma grande usina de injeção zero aqui no Rio de Janeiro, que vai ser uma inovação, e falei com várias pessoas hoje que não conhecem bem a tecnologia, é um diferencial que você pode ter. Né? Mas voltando ao ponto, né? 3 desafios que a gente teve no Rio de Janeiro aqui como distribuidor, e se alguém está querendo vir para o Rio de Janeiro, já fica de antemão aí esse aviso. O Rio de Janeiro ele tem um imposto que outros lugares não têm, nenhum outro lugar tem, que se chama FOT. Tá? Esse imposto a gente fez um monte de conta, né, um monte de cálculo, que ele geraria um aumento no custo do material em 2%. E 2% a gente sabe que é uma martelada, né? Não tem como você se defender disso. Isso, além, né, do seguro de transporte, que aqui no Rio de Janeiro é muito alto, não tem muito o que fazer, é um estado com violência, etc. O seguro de transporte, todas as nossas transportadoras trabalham com seguro de transporte. Isso é um pouco mais alto, e o custo de área de armazenagem fez com que o nosso estoque, né, de mais de 30 megawatts, que ficava na Pavuna, até fevereiro teve que ser migrado para o Espírito Santo. Enquanto o nosso estoque, o nosso escritório, a nossa sede é no Rio de Janeiro, somos cariocas, sempre fomos, o nosso estoque teve que migrar para o Espírito Santo por conta disso. E é muito importante a gente continuar conversando com a secretaria. Nossa diretora é a coordenadora da Bessolar aqui no Rio de Janeiro, inclusive eu posso passar o contato dela para quem quiser, Camila Nascimento. Continuar conversando para que a gente faça as mudanças necessárias para permitir que o setor continue crescendo. Então, o marco legal da energia solar é a nossa prioridade número 1 hoje. E a pergunta mais para o Pablo, né? O que o integrador hoje, o que o distribuidor e o que o fabricante podem fazer hoje para
unir mais o setor? É participar da BGD, participar da Besolar, se unir ao Sindistal? Quais são as iniciativas que a gente tem que tomar para unir mais o setor, na sua opinião? Eu vou te dar para responder, que ele falou teu nome, mas eu vou tomar antes disso de te responder. Marcos, eu acho que, assim, não dá para caminhar sozinho, ponto. Se você vai caminhar como Sindistal, como a Besolar, como a BGD ou qualquer outra associação que tenha, eu acho que tem muito a ver com o teu momento, quem é você na cadeia de valor e que aquelas associações específicas espelham. Então, hoje eu sou associado, né, sou diretor técnico do Sindistal e sou associado à BGD. Não sou para a Besolar por um motivo específico, mas sou amigo de todo mundo na Besolar. É quase como se fosse. Mas faz sentido, porque a Sinergia, que é a empresa que eu sou o engenheiro responsável, ela atua o Brasil todo. Tá? Como carioca, como eu preciso estar no Sindistal. Então, eu acho que é esse o detalhe que tem que ter. O problema é que, muitas vezes, o fabricante e o distribuidor, ele não participa ativamente da associação, ele participa botando dinheiro muitas vezes, ele está lá, ele está com o nome, mas o participar é o obrar. Se você faz, quem faz serviço voluntário, seja ele qualquer tipo de serviço voluntário que seja, né, religioso ou do nosso social, coisa do gênero, voluntariar é obrar, não é botar dinheiro. Se você não obra, se você não está lá, você só pagou a associação. Então, o que falta é, se eu não converso com o distribuidor, por exemplo, eu soube aí, né, a gente lá em Brasília, 2 do Rio de Janeiro, quer dizer, 3, eu, ele e Camila, fui entender o que era isso lá em Brasília. Né? Então, se você não traz essa dor para mim, não me divide, eu não posso ajudar via Sindistal, que a gente tem acesso lá ao meu xará, lá, secretário de Desenvolvimento. A gente viu aqui, né, que o sistema Firjan, o próprio governo do Estado, está todo a nosso favor. Então, a gente precisa conversar mais. Para conversar mais, vocês precisam estar próximos, né? Mas para o universo de distribuidores, fabricantes e integradores que a gente ainda tem pouca participação associativa. Qual associação? Na que você achar melhor, na que você se identificar. Eu não quero que você, eu acho que eu posso falar aí pelos meus colegas também, não quero que você venha para o Sindistal, porque nós falamos que era o Sindistal, não. Quero que você venha para o Sindistal se nosso conjunto de valores e ação fazem sentido para você hoje. Se não fizerem, velho, e a BGD fizer, a Besolar fizer, ou qualquer outra associação, vá. O que a gente não pode, não deve, é andar sozinho, porque sozinho a gente efetivamente não vai conseguir. Agora você pode responder. O Vinícius não é brincadeira, não. Não, eu penso também da mesma forma como o Vinícius falou, né? A questão da economia colaborativa, né? Ela é uma pauta também da questão daquela conferência do clima, né? Todos aqueles, a ODS, isso, a ODS da conferência do clima. Então, eu não vejo mais empreendedores que entenda que o outro que trabalha no mesmo setor que você é um concorrente. Eu costumo dizer o seguinte, que cada um pode fazer o seu melhor. Fazendo o seu melhor, você vai se tornar diferente do outro. E, com certeza, você não tem concorrente. O concorrente é você mesmo. Você é o seu próprio concorrente. Porque se você não fizer o seu melhor, você vai estar se autodestruindo. Então, esse é o segredo. A gente não deve ser empreendedores que entenda que pode trabalhar sozinho, de forma isolada, porque aí a economia hoje muda muito rápido. Tudo se transforma muito rápido. E essa troca aqui, isso é muito enriquecedor. Então, nós, como empreendedores, precisamos entender que o seu diferencial é o seu melhor. E ninguém pode fazer o seu melhor, porque o seu melhor só você faz. E você entendendo isso, você não vai ficar preocupado se o outro lá está ganhando, você está... Lógico, aí se a gente analisar, está perdendo tudo, opa, vamos rever alguma coisinha aqui que a gente talvez não está fazendo o nosso melhor. Mas coloque isso, faça o seu melhor e então você será diferente. E aí você não tem concorrente. Tá? E isso é muito importante para a gente sair dessa esfera
de alta competitividade e de autodestruição. Fica a dica aí para o Grupo FRG, tem mais uma pergunta, Constantino? Fica a dica para o Grupo FRG, próximo evento, quando eu for moderador, me dá um bloquinho, porque está todo mundo filósofo aqui, eu preciso anotar essas frases que eu vou esquecer tudo, só lembro de uma. Tem duas perguntas, acho que ainda, né? Nosso camarada aí, manda pau. Bom dia a todos, prazer, chamo André Mattioli, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou o gerente da operação da Parceria Solar, tá, de Minas Gerais. Tenho operação aqui no Rio, no Sul. Então, uma pauta que é interessante nesse ponto, né, que a gente está aqui entre integradores, companheiros do setor, é a pauta de franquias. Tá? Como que vocês enxergam, né, porque hoje a Parceria Solar tem um braço de franqueamento, então, eu gostaria de colocar esse assunto aqui, que eu percebo também uma grande concorrência, né, entre todos nós aqui, diversos modelos de franquia aparecendo, decorrente da situação da pandemia em si, da parte econômica, a mão de obra está parada, várias empresas estão querendo abrir escritórios para tal. Então, como vocês enxergam essa possibilidade dessas novas franquias que estão se abrindo? Né, recentemente teve uma grande expoente, que é o próprio Portal Solar, conhecido de todos aqui, abriu uma. Então, como vocês enxergam esse modelo de franquia, que isso impacta, né, nos lenhadores, nos vendedores, enfim, mas como que a gente traz isso e trazer também feedback para como a Parceria Solar pode melhorar também o produto de franquias e colocar, né, em xeque também todo o mercado, que a gente está contribuindo, a gente participou também lá, né, em Brasília, teve presente, fez contribuições, e é isso. Obrigado, pessoal. André, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para a gente responder rapidinho, né? Tem mais uma pergunta. O Rogério Gomes, da Acreditar Solar, lamentavelmente, não pôde estar aqui, né, também associado nosso, e o Rogério está desenvolvendo um modelo de franquia, ele talvez fosse a melhor pessoa para te responder. Como eu e o Pablo já falamos muito, né, vou pedir para o Arthur, para o Marcel e para o Felipe enxergarem isso rapidamente, tá? E aí a gente libera para a última pergunta. Pode ver como é que você enxerga aí o setor de franquia. Bom, a minha visão do setor de franquia é que, a partir do momento que o franqueador der um treinamento muito bem dado para o seu franqueado, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ele só agrega ao mercado. O importante é o franqueador não ser simplesmente um vendedor de marca e que quer ganhar dinheiro. Como eu disse sempre, esse é um setor de engenharia. Franqueador tem que transmitir o conhecimento de engenharia, o pós-venda para o seu franqueado. Sendo dessa forma, o seu franqueado, com certeza, se quiser, será muito bem recebido no Sindustal, vai se associar, nós vamos compartilhar conhecimento, tudo que tem direito. Essa é a minha visão básica. Então, o nome dele qual que é? André. Eu vou tentar espelhar uma coisa que eu já tenho, né, que além do empreendedorismo na parte de solar, eu tenho duas franquias, né, uma de faculdade à distância e também, recentemente, eu sou sócio da franquia de uma escola de futebol. Né? Então, assim, eu não vejo problema que a franquia de energia solar, né, essa parceria comercial, ela possa se estabelecer. Mas, pegando um raciocínio aqui que o Marcel falou, você tem que ter um processo bem estruturado, onde esses interessados, esses futuros franqueados, vão ter todo esse suporte, toda essa estrutura para poder se adequar, né, às normativas, né, aos projetos de engenharia em si. E determinadas franquias, né, você tem uma avaliação de perfil. Eu não sei se vocês fazem só isso. O que nos preocupa é quando você estrutura uma franquia e, a partir dali, você não tem critério pré-estabelecido para você escolher o teu franqueado. Logo, esse franqueado, se não for feito um processo seletivo bem justo, né, ele automaticamente vai queimar a sua marca. Então, a minha preocupação nesse lado da franquia é você estabelecer um processo que você possa dar condição para esse futuro franqueado absorver todo o conhecimento no sentido de entregar o quê? Serviço de qualidade à sociedade, porque é isso que a engenharia faz, né? Entregar serviço de qualidade e não instalar placa solar, conforme o Marcel falou. Então, a minha preocupação, pela experiência que eu tenho de outro segmento com relação à franquia, é ter todo um processo estruturado e dar condições para essa franquia
entregar soluções de engenharia sustentáveis, não somente a parte de energia solar, mas todos esses benefícios que foram apresentados, qualidade de energia, instalações elétricas, né, carregamento de carro elétrico. Então, assim, tem um mix de produtos que você pode agregar dentro desse modelo de parceria, né, com a franquia. Tudo bem, André? Bom, eu vejo esse mercado de franquia é uma ótima oportunidade, principalmente na pandemia, para surgir novas empresas, novos profissionais que atuam no mercado. Como o Arthur já levantou, o Marcel também, a grande importância é disso estar muito bem estruturado, porque senão você vai gerar mais um lenhador que tem dinheiro, só isso, né? Se não for estruturado. E o estruturado que eu digo é em relação, como a gente precisa vender engenharia. Para você vender engenharia, você tem que conhecer normas, você tem que conhecer a legislação, você tem que conhecer a 482, você tem que conhecer NR 5410, você tem tem NBR 5410, você tem que conhecer diversas normas, diversos segmentos, não é simplesmente você ter lá 30 mil, 50 mil, opa, eu tenho esse dinheiro, dá para me comprar uma franquia. Ele vai se aventurar e ele vai se dar mal. E acaba, em vez de você ajudar a pessoa, você criar uma decepção na vida daquela pessoa. Então, é de extrema importância isso também muito bem estruturado e realmente fazer avaliação de perfil. Se a pessoa não passar naquele perfil, não venda para ela, que ela vai queimar a sua marca. Show. Nossa última pergunta, que o horário urge. Fiquei para o final. Boa tarde já, né? Boa tarde, meu nome é Arnaldo, eu sou engenheiro aqui do Rio. Eu queria fazer uma pergunta com relação à participação que o Sindistal pode vir a ter na questão não da regulação, né, mas do acompanhamento, digamos assim, do mercado. Vou começar com uma frase que eu ouvi outro dia, que é uma frase triste, né, mas ela acaba trazendo muita verdade por esse mercado. Escutei um cara falando uma coisa que foi o seguinte: a energia solar está virando o Uber dos engenheiros. Uma frase muito triste, mas ela traz uma certa verdade. E outro dia eu estava assistindo uma publicidade de um distribuidor, onde ele oferecia que você, ao comprar o kit, que o kit já viria com o projeto, né? A gente sabe que, no início do mercado, o grande desafio dos fornecedores foi facilitar o acesso dos integradores ao material. No início, lá em 2016, 2017, você não conseguia comprar tudo no mesmo distribuidor. Os caras entenderam que, quanto mais ele facilita o acesso do integrador à solução, ao produto, mais ele se aproxima desse distribuidor. Só que chegou a um ponto de haverem distribuidores que já oferecem o projeto como uma parte do kit. Então, o que acontece? Dentro daquilo que vocês estavam falando, o cara pega o lenhador e dá uma motosserra na mão dele, né? Como é que o Sindistal ele vê a sua participação no aconselhamento, digamos assim, desse tipo de coisa junto aos fornecedores? Porque se o mercado não se policiar, alguma entidade de fora vai vir policiar o mercado, né? E a gente tem visto aí várias tentativas de setores, né, tentando frear o crescimento da energia solar, alegando uma série de absurdos. E o único absurdo que a gente não quer escutar é que comecem a dizer que energia solar é perigoso. Então, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Arnaldo, primeiro que energia solar é perigoso, como energia elétrica também é, né? A gente tem que lembrar disso. Só que é um perigo que a gente controla se estiver feita da forma correta, né? Ela seria perigosa e poderia ser feita sem risco, e a gente faz com risco. Eu concordo com você. O distribuidor entregar ou não um projeto é modelo de negócio, tá? O que acontece só para ele fazer isso? Ele tem uma série de exigências pelo sistema CREA e CONFEA que ele deveria ter. Isso é uma coisa que o sistema CREA e CONFEA não mapeou, isso é uma verdade. A gente tem tido conversas internas, né? Tem uma série de pautas que a gente tem que atacar dentro do Sindistal sobre isso, mas uma delas é começar a municiar pelo menos o CREA Rio, tá? A gente precisa sentar um dia, marcar com consenso sobre isso, mas pelo menos o CREA Rio do que? As empresas têm registro
ou no CREA, ou no CFT, onde é válido, isso é fácil da gente pegar, a gente pega online, né? Isso é muito simples, esse é o primeiro ponto. Se você distribuidor entrega projeto, você também vai precisar de ter registro, ou seja, a gente pode começar a municiar ou o sistema CREA com fé, ou talvez uma parceria via EBR Rio, para já fazer o pré-filtro disso. Isso é uma primeira coisa, é uma coisa que a gente tem discutido. Internamente no Sindistal, a gente tem programas de qualidade, né? O principal e o mais forte é o programa de qualidade de qualificação da indústria do gás, também estamos avançando para as outras áreas, mas, por exemplo, para você participar do programa de qualidade do Sindistal, a sua empresa tem que ter registro no conselho específico, seja CREA ou CFT. Não é possível você pode se associar do Sindistal, mas para você ter o selo de qualidade, né, tem uma série de requisitos que você tem que passar, treinamento, essa coisa toda, mas tem que ter. Por quê? Porque se você não está legalmente habilitado, sua empresa, você não pode ter um selo de qualidade. Isso é a primeira coisa. Então, a gente tem uma briga sobre isso. Outra e por isso que a gente precisa de mais forças, uma pauta específica sobre isso, é que o distribuidor, pelo menos os principais distribuidores, que tem um market share maior, hoje a gente tem, eu acho que o Léo Diniz me falou semana passada que a gente tem 300 distribuidores no Brasil, não sei nem como, tá? Mas a gente vai ter 20, 30 que são distribuidores de porte maior. Não vou dizer que são melhores, vou dizer de porte maior. 20 pessoas é mais fácil da gente sentar na mesa. Eles devem ter aí mais de 80% de market share. Então, um acordo, um guia de boas práticas, seja lá como é que a gente vai chamar isso, para, bom, mas eu, fulano de tal, no meu modelo de negócio, eu quero entregar o projeto. Legal, pode entregar, mas segue a regra, registra um engenheiro responsável no CREA da sua região. Se você não fizer isso, nós vamos te denunciar, velho. Agora é tiro, porrada e bomba mesmo. Nós vamos trabalhar nisso aí. Então, é esse o que a gente tem que fazer. O que ocorre, né, isso é verdade, isso não avança na velocidade como eu, particularmente, gostaria. Por que isso não avança na velocidade? Porque hoje, vamos ser sinceros, com essa espada lá da ANEEL, da 482 e o PL na nossa cabeça, ninguém consegue pensar em mais nada. Então, a gente tem tentado avançar num grupo menor, não é a principal pauta hoje do Sindistal, tá? Não é a principal pauta, mas isso já está no nosso radar e essas seriam as atitudes. Tá? E aproveitando, falando especificamente de Rio de Janeiro, né? Sindistal Rio, a gente tem um excelente relacionamento, tanto com o sistema Feijão, quanto hoje com o governo do Estado, quanto o CREA, por acaso. O Consenso é o nosso colega de profissão, ele é engenheiro eletricista igual a gente, né? E também com o sindicato com o Conselho Federal dos Técnicos. Tá? O que a gente precisa de mais gente, eu preciso de mais gente para obrar, né? Se tiver mais obreiros, a gente consegue avançar mais na pauta. O cara que não é engenheiro, ele quer falar, tá vendo? Que chato. Não, sim, é só para terminar. É importante também que ano retrasado, né, que já passou ano passado, a ABGD, o Sindistal, junto com o Sebrae, né, o Demar tá ali, desenvolveu um relatório para orientar o mercado como contratar um projeto de energia solar fotovoltaica. Esse relatório já tem, esse material é um material que já está produzido, tá? A gente pode passar, eu acredito que é um documento público, orientando o setor de como contratar um projeto de energia solar. Né? Esse foi um trabalho junto da BGD Rio, junto com o Sindistal, o Sebrae, Firjan também, e é um material que orienta o setor. Eu acho que é isso, a gente tem que cada vez mais produzir esses materiais no sentido de posicionar o mercado, de direcionar como se deve fazer para que não tenhamos problemas. Última e derradeira pergunta. Pessoal, bom dia. Sou Maurício da Green Solar e só vim aqui só para enfatizar o que vocês todos aí argumentaram. Acho que a dor é de todos. E fica aqui para a gente fazer uma união maior quanto a essa guerra de preços. Essa energia solar virou vender preço e não energia. E o pessoal que faz isso não sabe o produto que tem na mão. A gente está no meio de uma crise de energia novamente. As tarifas aumentaram aí, só tem se falado nisso na última semana. E você vender preço é um crime contra um produto tão importante
até não só para o nosso país, como está, né, para todo mundo, como isso lá fora já é mais sólido, e aqui a gente está ainda no começo, né? Então, eu convido aqui para a gente se unir mais, fazer que as barreiras de entrada do setor sejam mais cumpridas. Tem um papo que eu tive aqui com meu amigo ali fora, dos engenheiros, né, disso tudo que vocês colocaram, para a gente acabar não criando uma imagem negativa no futuro para todos. Todo mundo foi pequeno um dia, todo mundo começou um dia, mas aí basta querer, se a gente quer uma coisa a longo prazo, se você quer de fato construir, tem um propósito de fazer um trabalho, de construir uma empresa, de construir um legado, e não só ganhar dinheiro ali momentaneamente. É o que parece aí, a grande maioria a gente tem visto aí no mercado dessa forma. E daqui a 1, 2 anos eles não vão existir mais. Nós que somos empresários, sabe onde o calo aperta, vê as contas lá. Acho que algum de vocês aí falou, 300 mil, no final dá 305, e o cara às vezes não vai aguentar na primeira, na segunda, na terceira, já criou um problema, não tem pós-venda, não tem nada, muitas vezes o escritório é o carro dele. Então, assim, não tem engenheiro para assinar da empresa, não tem um corpo de engenharia. Então, fica o convite aqui para a gente se unir mais, para a gente criar umas políticas, se unir com as distribuidoras, que eu acho que é importante, os fabricantes, fazerem um apelo geral para que a gente diminua isso no mercado, porque ninguém aguenta. É uma loucura, né? Essa diferença de preços exorbitantes, tu faz conta de lá, eu falei, cara, bicho, o cara está se tacando para o 10º andar, pô. Então, só estou enfatizando que todo mundo falou disso aí, a carapuça serviu aqui também, e para a gente como é que você chamou? Competição. Competição. O Nicole vai dizer que o nome é dele, que eu roubei. Então, é isso aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Perfeito, Maurício. Pessoal, queria novamente aí agradecer o tempo de vocês todos, aí o carinho da gente poder estar aqui junto. Convidar a quem não conhece ou quem conhece, conhecer o Sindistal, www.sindistal.org.br. Lá também a gente tem uma revista eletrônica que podem baixar, que tem informações sobre o mercado, inclusive também sobre energia solar, e também convidamos a todos aí a conhecer o primeiro Sindistal, e depois de conhecer, caso os nossos anseios, nossa proposta de valor esteja em linha com os seus valores, se associem para que a gente possa aí em conjunto garantir que todos os problemas aí que o Maurício também levantou, que daqui a 3 anos a gente não esteja reclamando que a coisa ficou ruim. Afinal de contas, nós geramos energia, geramos emprego sustentável, geramos renda para esse país que tanto precisa. Ao Grupo FRG, em nome do Sindistal, agradeço aí o tempo. Muito obrigado a todos vocês. Se cuidem, fiquem todos bem.